A psicologia do trauma infantil. Desde cedo, o ser humano é moldado por experiências que muitas vezes não consegue compreender completamente. O trauma infantil não é apenas um evento isolado, mas uma ferida que se infiltra na psique e se esconde nas sombras da mente. Carl Jung acreditava que tudo o que reprimimos na infância não desaparece. Pelo contrário, se aloja no inconsciente e influencia nosso comportamento na vida adulta. Pense em uma criança que cresceu em um ambiente onde expressar emoções era visto como fraqueza. Essa criança, ao se tornar adulta, pode desenvolver dificuldades para se conectar emocionalmente, sem entender que essa barreira foi construída muito antes de ela ter consciência disso. O impacto psicológico do trauma infantil pode ser comparado a uma tinta invisível que mancha todas as áreas da vida sem que a pessoa perceba. Muitas inseguranças, medos irracionais e padrões de comportamento autodestrutivos surgem de experiências que foram enterradas no passado. Sem integrar essas experiências na consciência, a pessoa continuará sendo governada por elas. Como uma marionete cujos fios são puxados por mãos invisíveis. Por exemplo, alguém que cresceu com pais extremamente críticos pode se tornar um adulto perfeccionista, incapaz de aceitar erros, não por escolha, mas porque aprendeu que errar significa rejeição. A repressão desses recuerdos cria o que Jung chamou de sombra, um conceito central em sua psicologia. A sombra é composta por tudo aquilo que negamos em nós mesmos, dores, desejos, inseguranças, sentimentos proibidos. E quanto mais tentamos ignorá-la, mais forte ela se torna. Você já reparou como algumas pessoas se irritam profundamente com características dos outros que, de alguma forma, refletem aspectos que elas mesmas tentam esconder? Isso acontece porque aquilo que rejeitamos em nós mesmos sempre encontra uma maneira de se manifestar, mesmo que seja projetado nos outros. E não pense que a sombra se limita a grandes traumas. Pequenas feridas, como a sensação de não ter sido ouvido na infância, podem gerar padrões duradouros. Quantas pessoas passam a vida buscando validação, tentando ser aceitas de todas as formas possíveis, sem perceber que esse desejo vem de uma carência antiga? Carl Jung dizia que só nos tornamos completos quando olhamos para dentro e enfrentamos aquilo que nos atormenta. Mas como fazer isso? Como começar a ver algo que esteve oculto por tanto tempo? Curiosamente, a vida sempre dá pistas. Nossas reações emocionais mais intensas, nossos padrões repetitivos, nossos medos sem explicação aparente. Tudo isso são sinais de que algo enterrado precisa vir à tona. Quem nunca se surpreendeu reagindo de forma exagerada a uma situação simples? Às vezes, um simples comentário pode ativar um gatilho emocional que nos leva a agir de maneira desproporcional. Isso não é aleatório. São traumas da infância que ainda vivem dentro de nós, esperando ser reconhecidos. Mas o problema é que a maioria das pessoas evita esse processo. Olhar para a própria sombra exige coragem. Significa admitir que alguns dos dolores que carregamos não foram causados apenas pelo mundo exterior, mas também perpetuados por nós mesmos ao longo da vida. E essa constatação pode ser desconfortável. No entanto, Jung acreditava que a verdadeira liberdade só chega quando temos a coragem de iluminar o que está na escuridão. E talvez a pergunta que fique é: por onde começar? Uma das formas mais eficazes é a autoobservação. Prestar atenção às emoções que surgem em situações cotidianas, questionar as reações impulsivas e investigar suas origens. Em vez de simplesmente aceitar "eu sou assim", vale a pena se perguntar: por que sou assim? Houve uma experiência específica que moldou esse comportamento? Algo que ouvi repetidamente na infância? Esse tipo de reflexão abre portas para um novo nível de autoconhecimento. E, ao abrir essa porta, um novo mundo se revela. Mas reconhecer a sombra é apenas o primeiro passo. O que vem depois? Como lidar com o que encontramos nas profundezas da psique? Aqui entramos em um dos aspectos mais fascinantes da psicologia de Carl Jung,
o papel do inconsciente e os arquétipos que emergem dos traumas. O inconsciente é uma dimensão invisível que governa grande parte das nossas decisões, emoções e comportamentos. Carl Jung foi um dos primeiros a explorar profundamente essa parte oculta da psique, mostrando que há muito mais em nós do que percebemos conscientemente. O inconsciente não apenas armazena memórias reprimidas, mas também molda padrões de pensamento e emoção que repetimos sem nos dar conta. Imagine alguém que teme profundamente o abandono sem saber exatamente por quê. Esse medo pode não ter surgido na vida adulta, mas ter raízes em uma infância marcada por insegurança emocional, talvez pelo afastamento dos pais ou por experiências de rejeição. Dentro desse inconsciente existem forças poderosas que Jung chamou de arquétipos, padrões universais que influenciam nossa forma de ser e de perceber o mundo. Quando alguém sofre um trauma na infância, certos arquétipos se ativam e começam a guiar a vida dessa pessoa. Um exemplo clássico é o arquétipo da vítima. Após experiências dolorosas na infância, a pessoa começa a se ver como alguém indefeso, sem controle sobre seu próprio destino. Esse arquétipo pode se manifestar em pensamentos como "as coisas sempre dão errado para mim" ou "nada do que eu faço importa". Outro arquétipo comum que nasce do trauma é o do salvador. Muitas pessoas que cresceram em ambientes caóticos ou abusivos desenvolvem a necessidade de salvar os outros, porque em algum momento aprenderam que seu valor está em ajudar e não simplesmente em ser. Assim, entram em relações tóxicas, assumem responsabilidades que não lhes pertencem e colocam as necessidades dos outros sempre acima das suas. Quantas vezes vimos pessoas emocionalmente exaustas porque vivem tentando resolver a vida alheia? Mas como esses arquétipos aparecem no dia a dia? Pense na pessoa que, sem perceber, sempre se envolve com parceiros emocionalmente indisponíveis, ou naquela que inconscientemente se saboteia no trabalho porque tem medo do sucesso. Esses padrões não são aleatórios. Vêm de histórias que o inconsciente repete constantemente, baseadas nas feridas da infância. E o mais curioso é que quanto mais ignoramos esses padrões, mais eles se repetem, como se o inconsciente dissesse: "Ei, você ainda não resolveu isso, então vou colocar essa situação na sua frente de novo." O primeiro passo para quebrar esse ciclo é identificar qual arquétipo tem dominado sua vida. Será que você assumiu o papel da vítima, do salvador, do guerreiro exausto que nunca pede ajuda? Cada um desses padrões tem uma raiz no inconsciente, e trazê-los à luz da consciência já é um grande avanço. Uma boa prática é observar quais situações despertam reações emocionais intensas, o que mais te irrita nos outros, quais são os desafios que se repetem na sua vida. Fazer essas perguntas pode trazer revelações surpreendentes. E agora te pergunto, você já notou um padrão se repetindo na sua vida sem uma explicação lógica? Isso já te aconteceu? Me conta nos comentários. A boa notícia é que os arquétipos não são estáticos. Uma vez que tomamos consciência deles, é possível transformá-los. Jung chamava esse processo de individuação, um caminho de autoconhecimento e integração do inconsciente. Isso significa que você não precisa ser prisioneiro do passado. Mas para mudar, é necessário estar disposto a enfrentar as sombras que habitam sua mente. E é exatamente nesse ponto que entra um dos conceitos mais fascinantes da psicologia junguiana: o menino interior. Dentro de cada adulto existe uma criança que nunca deixou de existir. Carl Jung via esse menino interior como uma parte essencial da psique, que carrega tanto a alegria espontânea quanto as feridas mais profundas. Muitas das dificuldades emocionais na vida adulta surgem justamente porque essa criança foi ignorada, reprimida ou ferida em algum momento. Quando uma criança cresce em um ambiente onde não se sente amada, valorizada ou segura, essa experiência fica registrada no inconsciente e se manifesta de várias formas na vida adulta.
seja na dificuldade de confiar nos outros, no medo da rejeição ou na necessidade constante de validação. Mas como saber se seu menino interior está ferido? Há alguns sinais claros: autocrítica excessiva, dificuldade em aceitar elogios, uma sensação constante de vazio, ou a impressão de que você nunca é bom o suficiente. Esses sentimentos, muitas vezes, vêm de mensagens internalizadas na infância, palavras ditas por pais, professores ou outras figuras importantes que, sem perceber, moldaram uma visão distorcida de si mesmo. Uma criança que foi constantemente comparada aos outros pode crescer acreditando que precisa ser perfeita para ser amada. Uma que teve suas emoções invalidadas pode se tornar um adulto que não sabe reconhecer nem expressar seus próprios sentimentos. A boa notícia é que o menino interior não desaparece, apenas se esconde, esperando ser ouvido. E para curá-lo, é necessário estabelecer um diálogo com essa parte esquecida. Isso pode ser feito de várias maneiras. Uma técnica simples, mas poderosa, é escrever uma carta para você mesmo quando era criança. Pergunte o que ele sente falta, quais são seus medos e o que ele gostaria de ouvir. Pode parecer um exercício simples, mas muitas pessoas se surpreendem com as emoções profundas que emergem. Outro exercício eficaz é lembrar atividades que traziam alegria na infância e recuperá-las na vida adulta. Dançar sem motivo, desenhar, brincar com um animal de estimação. Tudo isso pode ser uma forma de reconectar com essa parte vital da psique. Além disso, falar consigo mesmo com gentileza é um passo essencial. Muitas vezes, somos nossos piores críticos, repetindo internamente as mesmas palavras duras que ouvimos no passado. Se uma criança cai enquanto aprende a andar, ninguém a chama de incompetente. Pelo contrário, a incentivam a tentar de novo. Então, por que não nos tratamos com a mesma paciência? A forma como falamos internamente pode fortalecer ou enfraquecer nosso menino interior. Outro ponto crucial é aprender a validar suas emoções. Se te ensinaram a engolir o choro ou a ser forte o tempo todo, é possível que você tenha aprendido a ignorar seus próprios sentimentos. Mas as emoções não desaparecem. Elas se acumulam e se manifestam de outras formas, como ansiedade, irritabilidade ou até sintomas físicos. Criar o hábito de nomear o que você sente, sem julgá-lo, já é um grande passo para a cura. E falando em sintomas físicos, o trauma infantil não se limita à mente. Ele também fica registrado no corpo. Muitos dos bloqueios emocionais que carregamos podem se manifestar como tensão muscular, problemas digestivos ou até dores crônicas. Mas como o corpo armazena essas memórias? E mais importante, como podemos liberá-las? Muitas pessoas acreditam que o trauma é algo exclusivamente psicológico, mas Carl Jung e outros estudiosos da psique já apontavam que o corpo também é um grande depositário dos nossos dolores emocionais. O que não é processado pela mente acaba armazenado nos músculos, na postura, na respiração e até nos órgãos internos. Por isso, algumas pessoas carregam tensões inexplicáveis nos ombros, sentem uma opressão constante no peito ou enfrentam problemas digestivos crônicos sem uma causa aparente. O corpo fala e muitas vezes está contando uma história que a mente se recusa a ouvir. A ciência moderna confirmou essa conexão entre trauma e corpo. Pesquisadores como Bessel van der Kolk, autor de O Corpo Guarda as Marcas, explicam que experiências traumáticas geram respostas fisiológicas que podem se tornar permanentes. O sistema nervoso, ao ser exposto a estresse repetitivo na infância, pode entrar em um estado de hiperalerta, onde o corpo reage constantemente como se estivesse sob ameaça, mesmo quando não há perigo real. Isso pode provocar ansiedade crônica, insônia e até dores musculares persistentes. Se você já se perguntou por que seu corpo está sempre tenso sem uma razão aparente, talvez a resposta esteja em memórias que ainda não conseguiu liberar. E aqui surge uma questão importante.
Como liberar o corpo dessas marcas invisíveis? Uma das práticas mais eficazes é o movimento. Caminhar, dançar, fazer yoga ou até exercícios simples de alongamento podem ajudar a desbloquear tensões acumuladas ao longo dos anos. O que pode parecer um simples alongamento diário, na verdade, pode estar ajudando a liberar emoções presas desde a infância. Técnicas de respiração também são poderosas, pois ajudam a regular o sistema nervoso e trazer a mente de volta ao presente. Outro enfoque interessante é a terapia somática, que trabalha diretamente com as memórias corporais. Essa terapia se concentra em ajudar o corpo a completar respostas que foram interrompidas no passado. Por exemplo, uma criança que viveu uma experiência de medo intenso pode ter sentido o impulso de correr, mas não conseguiu. Esse impulso fica preso no corpo, gerando ansiedade e tensão anos depois. As terapias corporais permitem que essas respostas naturais finalmente se completem, trazendo alívio tanto emocional quanto físico. E agora te pergunto, você já sentiu que seu corpo carrega tensões que parecem não ter explicação? Às vezes, dores e incômodos podem estar ligados a emoções reprimidas. Você já se identificou com isso? Deixe seu comentário, será um prazer aprender com sua experiência também. Além disso, pequenas mudanças no dia a dia podem ajudar a reconectar corpo e mente. Praticar a respiração consciente por alguns minutos ao acordar, massagear as áreas do corpo que costumam ficar tensas ou até parar um momento para notar como você está sentado, andando ou respirando, já são formas de começar esse processo. Se o corpo é um livro, cada dor ou incômodo é uma página que pode ser lida e compreendida. E ao ler essas páginas, começamos a ver padrões. Descobrimos que certas emoções e dores físicas estão ligadas a episódios específicos da nossa história. Esse entendimento é essencial para a individuação, o conceito central de Carl Jung, que nos ensina a transformar o dor em força. Mas como funciona esse processo? Como podemos integrar nossa sombra, nossos traumas, e nos tornar versões mais completas de nós mesmos? Carl Jung dizia que a individuação é o processo de nos tornarmos quem realmente somos. Um caminho de autodescoberta que exige coragem, porque nos obriga a olhar para dentro e enfrentar tudo o que evitamos. É um processo que não acontece da noite para o dia, mas ao longo de toda a vida. No entanto, poucas pessoas realmente se atrevem a percorrê-lo, porque é muito mais fácil projetar nossas sombras nos outros e culpar o mundo externo pelos nossos conflitos internos. Mas quem não enfrenta suas próprias feridas se torna prisioneiro delas. A individuação é, portanto, um ato de libertação. O primeiro passo nesse processo é a consciência. Jung afirmava que, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Muitas pessoas acreditam que estão presas em certas circunstâncias, sem perceber que são seus próprios padrões inconscientes que criam essas situações repetitivas. Você já notou como algumas pessoas sempre terminam nos mesmos tipos de relações tóxicas? Ou como outras parecem estar sempre à beira do fracasso, não importa o quanto tentem avançar? Isso não acontece por acaso. São repetições do inconsciente tentando trazer à tona algo que precisa ser resolvido. Mas como quebrar esses ciclos? Primeiro, é necessário reconhecer quais padrões estão governando sua vida. Faça um exercício. Pense em 3 dificuldades recorrentes que você enfrenta, seja nas relações, no trabalho ou na autoestima. Observe quais situações se repetem. Agora se pergunte: quando na minha infância eu me senti assim pela primeira vez? Essa simples pergunta pode revelar muito sobre a origem dessas dificuldades. Se você sente que nunca é valorizado no trabalho, pode ser que tenha crescido ouvindo que precisava se esforçar ao máximo para ser aceito. Se sempre tem medo de ser abandonado, talvez essa insegurança tenha surgido na infância, quando se sentiu deixado de lado por uma figura de apego.
No entanto, identificar a raiz do problema não é suficiente. O próximo passo é a ressignificação. Muitas pessoas passam anos presas em uma narrativa de vítima, culpando os pais, a sociedade ou a sorte pela vida que têm. Mas isso não transforma o dor em força, apenas perpetua o sofrimento. Jung sugeria que a cura acontece quando conseguimos dar um novo significado ao nosso passado. Isso não significa negar o dor ou minimizar o que aconteceu, mas ver essas experiências como parte da nossa construção, e não como uma condenação. Para tornar isso mais concreto, pense na metáfora do ferreiro. Quando um metal bruto é colocado no fogo, ele se torna maleável, mas precisa ser moldado com golpes firmes até tomar sua forma final. O mesmo acontece com a psique humana. Os desafios e dores da vida são como esse fogo intenso que nos torna receptivos à transformação. Mas, sem o processo de moldagem, que é a individuação, continuamos sendo apenas matéria bruta, sem definição, sem controle sobre nós mesmos. Outra chave nesse processo é a integração da sombra. Muitas vezes, lutamos contra características que consideramos negativas em nós mesmos. Se nos ensinaram que sentir raiva é ruim, reprimimos essa emoção até que ela exploda de maneira destrutiva. Se aprendemos que mostrar vulnerabilidade é sinal de fraqueza, nos tornamos frios e emocionalmente distantes. Mas Jung ensinava que não devemos eliminar esses aspectos obscuros, e sim integrá-los de maneira consciente. Alguém que sempre reprimiu sua raiva pode descobrir que, quando bem canalizada, essa mesma energia se transforma em assertividade e poder pessoal. Da mesma forma, alguém que teme a vulnerabilidade pode perceber que aceitar suas emoções o torna mais forte, não mais fraco. Além disso, a criatividade tem um papel fundamental nesse processo. Muitas das nossas emoções reprimidas podem ser expressas por meio da arte, da escrita, da música ou até da atividade física. Jung via a arte como uma ponte entre o consciente e o inconsciente. Uma forma de trazer à tona conteúdos internos que não conseguimos acessar apenas com a racionalidade. Se você já sentiu alívio depois de escrever sobre um problema, pintar sem se preocupar com o resultado ou dançar sem pensar no que está fazendo, já experimentou um pouco desse processo de integração. E há um aspecto fascinante nesse caminho. À medida que avançamos na individuação, nos tornamos menos reativos ao mundo externo. Situações que antes nos desestabilizavam começam a ser enfrentadas com mais equilíbrio. Pessoas que costumavam nos tirar do sério deixam de ter esse poder sobre nós. Isso acontece porque, ao integrar nossas próprias sombras, paramos de projetá-las nos outros. É como se antes estivéssemos presos em um teatro, onde todos ao nosso redor eram personagens de um roteiro que nem sabíamos que existia. E de repente nos tornássemos os diretores da nossa própria peça. Isso não significa que o dor desapareça por completo. O passado continua existindo, as marcas emocionais não se apagam. Mas há uma grande diferença entre carregar uma ferida aberta e uma cicatriz. A primeira dói ao menor toque, enquanto a segunda é um lembrete do que já superamos. E esse é o verdadeiro poder da individuação. Transformar as feridas em sabedoria, o dor em crescimento e a sombra em uma fonte de força. Mas há uma área da vida onde a influência do trauma infantil se manifesta com maior intensidade: as relações. Seja com parceiros amorosos, amigos ou até no trabalho, nossas feridas da infância continuam ressoando em nossas interações. Como esse passado molda a forma como nos conectamos com os outros? Como podemos evitar repetir padrões destrutivos e construir relações mais saudáveis? Nossas primeiras relações definem a maneira como percebemos o mundo e as pessoas ao nosso redor. Carl Jung acreditava que as experiências da infância criam moldes internos que servem como referência para todas as relações futuras. Se uma criança cresce em um ambiente de amor e segurança, provavelmente desenvolverá um apego saudável,
confiando nos outros e se sentindo à vontade para expressar suas emoções. Mas se a infância foi marcada por negligência, abuso emocional ou instabilidade, essas experiências podem se tornar padrões destrutivos que se repetem na vida adulta. O mais intrigante é que esses padrões nem sempre são evidentes. Muitas vezes, uma pessoa que sofreu rejeição na infância pode desenvolver uma personalidade aparentemente independente. Alguém que não precisa de ninguém. Mas no fundo, essa independência pode ser apenas um mecanismo de defesa, um escudo contra a possibilidade de ser machucada novamente. Da mesma forma, alguém que cresceu sem receber afeto suficiente pode desenvolver um apego ansioso, buscando constantemente validação nos outros e temendo ser abandonado. Você já notou esses padrões em alguém ou até em você mesmo? O inconsciente tem uma forma curiosa de tentar resolver feridas antigas. Ele nos faz repetir certas dinâmicas na esperança de que, dessa vez, o desfecho seja diferente. Por isso, algumas pessoas sempre terminam em relações tóxicas, escolhendo parceiros que as tratam de maneira semelhante a como foram tratadas na infância. Não porque gostem do sofrimento, mas porque há um desejo inconsciente de reparar essa história, de finalmente obter o amor e a aceitação que não tiveram no passado. O problema é que essa busca raramente traz o resultado esperado. Ao repetir padrões, o trauma só se aprofunda, reforçando a crença de que o amor dói ou que ninguém é confiável. Para quebrar esse ciclo, é fundamental tomar consciência dele. Um bom exercício é observar suas próprias relações e se perguntar: existe um padrão aqui? Eu escolho sempre o mesmo tipo de pessoa? Minhas relações despertam os mesmos medos e inseguranças uma e outra vez? Esse tipo de reflexão pode revelar muito sobre as dinâmicas inconscientes que moldam sua vida. Mas a boa notícia é que é possível ressignificar essas experiências e construir relações mais saudáveis. Isso começa com a autorresponsabilidade. Muitas pessoas entram em relações esperando que o outro preencha seus vazios emocionais. Mas essa expectativa é perigosa. Jung dizia que projetamos no outro aquilo que não resolvemos dentro de nós mesmos. E é por isso que muitas relações fracassam. Quando esperamos que alguém nos ame da maneira que nossos pais não fizeram, colocamos um peso enorme sobre essa pessoa e criamos frustrações inevitáveis. O amor verdadeiro não nasce da necessidade, mas da plenitude interna. E como construir essa plenitude? Um passo fundamental é aprender a se validar. Se você sempre buscou a aprovação dos outros, tente se perguntar: se eu não precisasse da aceitação de ninguém, o que faria de diferente? Esse simples exercício pode revelar quantas decisões foram tomadas apenas para agradar aos outros. Além disso, desenvolver relações mais saudáveis implica estabelecer limites claros. Muitas pessoas que sofreram traumas infantis têm dificuldade em dizer não porque temem ser rejeitadas. Mas aprender a se defender é uma das maiores demonstrações de amor próprio que você pode ter. E agora te pergunto, você já notou como seu passado influencia a forma como você se relaciona com os outros? Você se considera mais desapegado ou tem medo do abandono? Me deixe nos comentários. Reconstruir nossa maneira de nos conectar com os outros não é um processo rápido, mas é libertador. E quando começamos a nos libertar desses padrões, abrimos espaço para algo maior, a verdadeira compreensão de quem somos além do trauma. Mas, no final das contas, quem somos sem nosso dor? O que resta quando deixamos de nos definir pelas feridas do passado? O trauma infantil pode deixar marcas profundas, influenciando nossa maneira de pensar, sentir e nos relacionar com o mundo. Mas a boa notícia é que essas feridas não precisam nos definir para sempre. A cura é possível e o primeiro passo é entender como lidar com esses dolores do passado. E se eu te dissesse que existem caminhos para transformar esse dor em autoconhecimento e crescimento? Deixei na tela final um vídeo onde exploramos exatamente isso.
Como curar as feridas da sua infância com os ensinamentos de Carl Jung. Poucas pessoas estão descobrindo o que você ainda não sabe. Há portas que só podem ser abertas com as chaves certas. Você se atreve a buscá-las? Inscreva-se no canal e encontre seu verdadeiro caminho.